Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 19 de novembro. Hoje a igreja faz memória dos santos São Roque, Afonso e João del Castilho. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas capítulo 20, versículos 27 ao 40, que diz assim: Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Deus não é Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. Os saduceus, que era um grupo que não acreditava na ressurreição, era um grupo que pensava a sua vida só para esta vida, só para este mundo. Por isso, eles apresentam aquele caso, né, da mulher que se tornara viúva, mas que se casou 7 vezes, e eles perguntam, né, a Jesus, na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Isso mostra que os saduceus não acreditavam na ressurreição e muito menos entenderam o que era o casamento. Porque o casamento é até que a morte separe. Eles não entendiam isso. É até que a morte separe. E Jesus, ele vai fazer dar o seu ensinamento, vai fazer a sua catequese, né? A sua catequese. E Jesus vai dizer: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura. Veja, Jesus está dizendo, repito, os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Meu povo, a nossa fé está fundamentada na ressurreição de Cristo. Se Cristo não ressuscitou, de São Paulo, vã é a nossa fé. Nós caminhamos e vivemos nessa vida pensando na ressurreição. O nosso objetivo é a ressurreição, é a vida eterna, não é a vida neste mundo. Agora, é muito importante que nós tenhamos clareza desse detalhe que Jesus está dizendo no Evangelho. Os que forem julgados dignos.
os que forem julgados dignos da ressurreição e de participar da vida futura. Que vida futura é essa? A vida eterna. Jesus está falando de dignidade. Ou seja, aqueles que neste mundo viveram pureza, viveram santidade, aqueles que neste mundo obedeceram a Deus. Estes ressuscitarão para a vida eterna. Então, o nosso esforço neste mundo qual é? De vivermos a santidade, de vivermos a palavra de Deus, para sermos achados dignos da ressurreição e da vida eterna. É uma luta, é uma busca diária, uma busca diária. Que o Espírito Santo nos ajude nessa busca diária, nessa vivência da palavra de Deus, da obediência, da fé, da pureza e da santidade, para que um dia nós todos possamos nos encontrar na vida futura, na vida eterna, no reino dos céus. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.